Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e também deixe o seu like. Você conhece guerra espiritual? Não é um assunto talvez que você goste de ouvir, mas é necessário. Nós estamos num mundo em guerra. Jesus nos avisou que nós temos um adversário, que existem dois reinos, o reino da luz e o reino das trevas, e eles estão em guerra. E então nós estamos em guerra. Existe uma arma secreta que pouco usada. Eu não estou falando do nome de Jesus, nem do sangue de Jesus, mas eu estou falando do poder como arma do louvor. E em Atos capítulo 16, nós vemos o poder desta arma sendo usada pelo homem que mais falou de guerra espiritual, que foi Paulo. Nas epístolas, o tempo todo, Paulo fala sobre o poder do louvor e também sobre esta guerra que nós enfrentamos. Agora era o momento dele experimentar essa arma. Ele não acordou naquele dia esperando o nível de guerra que ele e Silas enfrentariam. Afinal de contas, ele estava evangelizando, libertando, ele estava fazendo o bem. No entanto, uma cilada foi feita para ele e para Silas para tentar calar os lábios dos dois. E eles foram presos com falsas alegações, de uma forma completamente injusta. Mas Paulo e Silas não foram só presos, eles foram duramente castigados. Está escrito em Atos, capítulo 16, no versículo 22, então a multidão se levantou unida contra eles, magistrados, rasgando-lhe as roupas, mandaram açoitá-los com varas e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Veja a violência. A roupa deles foi rasgada, eles foram espancados, e não foi açoitados, não foi poucas vezes, não foram poucas vezes, foram muitas vezes, então eles estavam muito machucados. E além de muito machucados, tristes, com aquele sentimento de injustiça, eles foram colocados numa prisão de alta segurança. E então ali parecia o fim da vida de Paulo e de Silas, ou o fracasso, o fim ou o fracasso, depende de como eles quisessem olhar. E a noite foi avançando, é claro que as feridas não estavam melhorando, porque não foram cuidadas, o problema só estava agravando. Paulo tomou uma decisão, eu digo Paulo porque Paulo era um líder, e Silas, como seu companheiro ministerial, o seguiu. Paulo ele resolveu tirar do seu cinturão uma arma que o inimigo não esperava. Então eu vou falar primeiro, antes de falar dessa arma, eu quero te falar como é que funciona o reino espiritual. Nós temos um inimigo em que Deus, lá em Gênesis capítulo 3, ele disse que para a serpente, que ela estava condenada a se alimentar do pó da terra. A serpente animal não se alimenta do pó da terra, Deus estava falando com Satanás. E ele se alimenta do pó da terra, nós viemos do pó da terra. Então a nossa carne, a nossa carnalidade. Não adianta você querer se fazer da pessoa mais santa, mais justa, enquanto se você for verdadeiro, sincero, você vai falar igual Paulo. Eu tenho uma parte na minha vida que eu tenho que lutar todos os dias, eu tenho que esmurrar minha carne todos os dias para que eu possa viver em espírito e ser um adorador em espírito e em verdade. Eu preciso esmurrar minha carne. O velho homem tenta ressuscitar toda hora. Você tem que ser sincero, Paulo era sincero. Então, a serpente ela se alimenta de tudo que é teu carnal. A mentira é carnalidade, a prostituição é carnalidade, o reclamar, o murmurar, a gritaria, o pecado e a nossa tendência a sermos carnais, tudo isso é um fruto da carne, é aquilo que alimenta, deixa o inimigo mais fortalecido para nos atacar.
Como que ele fica enfraquecido? Quando eu levo uma vida de santidade, quando eu levo uma vida de louvor, de adoração e de oração. Aí ele vai ficar enfraquecido. Ele não está se alimentando do pó da minha vida, porque então eu vou ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo. Dito isso, vamos voltar para Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles tinham duas opções. Ou eu vou ficar conversando, Paulo poderia pensar, ou eu fico conversando com Silas. Silas, que povo ingrato. Silas, eu não estou entendendo. E o inimigo de novo nos paralisou. A gente estava avançando e nós mais uma vez fomos paralisados. Ficar reclamando, ficar tentando culpar uma pessoa ou outra, isso tudo seria pó. Isso tudo faria com que a serpente ficasse mais fortalecida. No entanto, a decisão de Paulo, ele falou para Silas, eu vou louvar, eu vou adorar. Talvez Silas pensasse, pelo quê? Ainda estamos presos, nós estamos amarrados, presos, injustiçados e feridos. Motivo para cantar não tem, mas eles adoraram. Você tem motivo para cantar hoje? Se você não tem, para adorar, vamos adorar do mesmo jeito, porque isso é uma arma espiritual. E se você não consigo lembrar de nenhuma música, não sei o que fazer, pega um salmo e começa a adorar a Deus. Pega as palavras emprestadas, ou se não, pega uma música, coloque uma música de adoração e começa a cantar junto. Essa é uma arma, porque isso é frustrar os planos do diabo. Ele espera que você fique fraco, entristecido, murmurando, e ele vai agigantando, ficando cada vez mais forte na sua vida. Bom, com essa decisão de Paulo e de Silas, aquela prisão, primeiro que a adoração e essa decisão afetou todo o ambiente. Mudou o coração dos outros prisioneiros, eles ficaram impactados com aquela adoração, e eles foram tocados por Deus com aquela adoração. Tocou no coração do carcereiro, que realmente ele foi abraçado pelo poder de Deus. Então houve salvação, transformação naquela prisão. E o melhor da história é que seria o principal, se tornou parte do que aconteceu. O que seria o principal? Eles serem libertos. Deus mandou um terremoto, e é claro que as portas da prisão se abriram, as correntes se quebraram, mas antes das portas da prisão se abrir, das correntes quebrarem, o interior de Paulo e de Silas, a porta do coração deles estava aberta para o céu, as correntes da amargura, da tristeza estavam quebradas na vida deles, e essa força que estava no interior do coração de Paulo e de Silas afetou, como eu disse, todo o ambiente. Transformou o coração dos prisioneiros. Puxa, eu quero isso que esses dois homens têm. Eles têm tamanha paz, tamanho adoração, e o poder através desses homens flui de uma forma tão impactante que me atingiu e ainda trouxe uma grande manifestação, porque as portas da prisão foram abertas. Você não vê nenhum prisioneiro ali querendo fugir. Isso indica que o caráter deles foi transformado de uma forma miraculosa, porque se eles estavam presos, eram homens que tinham cometido delitos e que tinham problema de caráter, mas nenhum daqueles prisioneiros quis fugir. Eles estavam impactados pela presença de Deus e não queriam sair da presença de Deus. Ali houve libertação, cura, salvação. Tudo isso pode acontecer agora na sua vida, se você adorar. Você fala, mas eu tenho tantos pedidos. Pode até colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Mas eu digo, adore a Deus antes de pedir. Fala, Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo com a minha vida, mas eu sei que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é poderoso, que o Senhor não deixa envergonhado aqueles que confiam em Ti. Começa a adorar a Deus. Você vai ver. Enquanto você estiver adorando, sinais, prodígios, maravilhas de Deus vai estar acontecendo na sua vida. Vamos orar? Separe este momento para orar, adorar e clamar ao Senhor. Senhor, como Paulo e Silas, muitas pessoas aqui estão feridas, estão em prisões
e precisam do teu socorro. Mas nós hoje fazemos uma escolha. Ao invés de reclamar, nós vamos adorar. Hoje queremos orar como Paulo, queremos cantar como Paulo e Silas. Senhor, mesmo que o dia esteja sendo difícil, escuro, sem respostas, que da nossa boca saiam palavras de fé, de louvor, de confiança, porque sabemos que o Senhor visita agora casas, corações, e o Senhor está abalando estruturas das trevas, Senhor, e todas as correntes estão quebradas, todas as portas que aprisionavam estão sendo abertas. Ah, Senhor, a porta da saúde está sendo aberta, a porta da paz, a porta da alegria, a porta da restituição, da provisão. Por isso nós te agradecemos pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Que a tua decisão de não dar alimento à serpente seja diária. Adore ao Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis. Eu aguardo você também na área de membros, porque tem muitos cursos, muitos, que vão te abençoar com certeza. Deus te abençoe.